Os pingos nos is. Jovem Pan. Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo. Estamos começando mais uma edição do programa Os Pingos nos Is, agora às 6 em ponto pelo horário de Brasília, iniciando a semana, segunda-feira, dia 24 de julho de 2023. Sejam todos muito bem-vindos. No programa de hoje teremos a participação de José Maria Trindade, Roberto Mota, Cristiano Beraldo e Tiago Pavinato. Então, vamos aos destaques desta edição. Polícia Federal prende suspeito do assassinato da vereadora Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes. Em discurso, Lula diz que venceu Bolsonaro, mas não o bolsonarismo. Arthur Lira critica a atuação do governo na questão da reforma ministerial. Tudo isso e muito mais a partir de agora em Os Pingos nos Is. Opinião. Hora de colocar os pingos nos is. Muita notícia, muita informação. Para começar, o destaque do dia, né? A Polícia Federal prendeu hoje o ex-bombeiro Maxwell Simões Correia, conhecido como Suel, suspeito de envolvimento na morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Os agentes também cumpriram outros mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro. Maxwell tinha sido condenado a 4 anos de prisão por atrapalhar as investigações sobre o assassinato da vereadora. Só que ele cumpria pena em regime aberto. Ele era dono de um carro onde foram encontradas armas usadas no crime. Essa nova prisão aconteceu depois de uma delação premiada, feita pelo ex-policial Elcio Queiroz, que está preso por participação no crime. O ministro da Justiça, Flávio Dino, lhe explicou o que foi dito por Elcio na colaboração. A gente separou esse trecho, inclusive. Vamos acompanhar. Nessa delação, o senhor Elcio revelou a participação de um terceiro indivíduo, que é exatamente o senhor Maxwell, e confirmou a participação dele próprio e do Rony Lessa. Com isso, nós temos, sob a ótica da Polícia Federal e dos demais participantes da investigação, a conclusão, o fechamento de uma fase da investigação, com a confirmação de tudo que aconteceu na execução do crime. Flávio Dino também disse que essa delação coloca o caso em um novo patamar e que isso vai dar um novo impulso à identificação dos mandantes do assassinato. O ministro ainda afirmou que nas próximas semanas devem acontecer novas operações com base nas provas colhidas. Já a presidente do PT, a deputada Gleisi Hoffmann, associou a saída de Jair Bolsonaro da presidência ao avanço das investigações sobre o caso Marielle. Em uma postagem no Twitter, ela escreveu, vou abrir aspas, só foi o Bolsonaro sair da presidência para o inquérito andar. Agora é chegar no mandante, eu fecho aspas, para a publicação de Gleisi Hoffmann no Twitter. Vamos começar o nosso giro de análises? De volta ao time dos Pingos nos Is, Roberto Mota, ao vivo, diretamente do Rio de Janeiro, a quem eu agradeço demais pela participação. Mota, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você, excelente semana, vários assuntos para tratarmos. Para começar, queria naturalmente pedir suas análises e avaliações acerca dessas revelações e novidades no caso Marielle Franco, que você acompanha desde o princípio. Na sua avaliação, falta pouco para elucidar esse caso? Que avaliação fez dessas atualizações divulgadas no dia de hoje? Bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Daniel. Boa noite, meus queridos colegas de bancada. Boa noite a nossa grande e querida audiência, de quem eu tive muita saudade durante essa semana em que eu tirei de férias. Eu não estou acompanhando esses últimos desenvolvimentos desse caso, Daniel, mas pelo que eu vi, me parece que não há essencialmente nenhuma novidade em relação ao que já tinha sido apurado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, eu acho que já faz 2 anos. É sempre bom lembrar, no Brasil ocorrem por volta de 40 mil assassinatos todos os anos. A maioria dessas vítimas você nunca vai ouvir falar. Nós já chegamos a ter 67 mil homicídios em 2017. São 67 mil pessoas que foram assassinadas, cujos nomes o Brasil jamais vai conhecer
e apenas 8% desses assassinatos tem uma solução. Em 92% dos casos de assassinatos no Brasil, em média, nunca se descobre o assassino. A polícia brasileira, é importante que se diga, é uma das melhores do mundo, mas ela enfrenta uma série de obstáculos. Existe a quebra do chamado ciclo policial, né? Ou seja, nos estados a gente tem uma polícia que patrulha as ruas, que prende o criminoso em flagrante, e uma outra polícia que investiga os crimes. A nossa legislação penal é infantil, ela trata os criminosos violentos como se eles fossem pobres coitados. Inclusive esses, do caso da Marielle, não ficarão muito tempo presos, porque assim manda a nossa legislação. Tem a audiência de custódia, tem a progressão de regime, tem o inacreditável regime de prisão em regime aberto, né? A prisão em regime aberto, ou seja, o sujeito consta como preso, mas na verdade ele está nas ruas. É uma inovação mundial, só existe no Brasil. E também tem uma campanha permanente de ataque à polícia. E aí eu pergunto ao nosso espectador, quando foi a última vez que você viu uma manchete na grande mídia elogiando a polícia brasileira por ter feito alguma coisa, por ter salvo a vida de alguém ou impedido um assalto? O Brasil vive uma crise de criminalidade sem paralelo no mundo. A causa é a infiltração ideológica na legislação e na jurisprudência. Vamos deixar bem claro, infiltração ideológica de esquerda. É por causa dela que no Brasil o bandido é tratado como uma pobre vítima e a polícia é tratada como inimiga. É por causa disso que no Brasil quase todos os brasileiros já foram vítimas de um crime. Tema de abertura aqui do programa Os Pingos nos Is, girando as análises dos nossos comentaristas. Vamos a Brasília, capital federal, com a gente José Maria Trindade, ao vivo aqui no telão do Pingos. Zé, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você, ótima semana. Também queria naturalmente pedir sua avaliação acerca dessas novidades que foram compartilhadas hoje em relação ao caso Marielle Franco, delação premiada de Elcio Queiroz, a prisão do ex-bombeiro Maxwell Corrêa e detalhes da mecânica, da dinâmica do crime. Teve, inclusive, uma entrevista coletiva do ministro da Justiça, Flávio Dino. Quais foram as repercussões aí em Brasília, hein, Zé? É muito barulho para pouca coisa, né? E muita insinuação. Muito boa noite, Daniel. Boa noite, Cristiano. Boa noite, Pavinato. Boa noite, Mota. Seja bem-vindo. E boa noite a você, que sempre está aqui, nos dando esse apoio necessário nos Pingos nos Is. Olha, este é um caso de muito barulho. É evidente que não há nenhuma novidade, apenas a confirmação do que a polícia já tinha feito, a investigação detalhada. Eu devo dizer que eu fiquei surpreso no primeiro momento, quando a polícia detalhou ali como foi esse terrível assassinato da Marielle e o Anderson, né? A gente viu ali a competência, agora a novidade é a delação e a polícia pôde confirmar através de dados técnicos. Não tem novidade a não ser a prisão de mais um dos integrantes. Esse é um crime muito grave. Eu considero que quando alguém é atingido por estar no exercício do poder, isso significa matar um pedaço do Estado. É uma agressão contra o Estado. Então, a morte de Marielle é uma situação grave, mas para por aí. O que incomoda, a gente vê que isso é muito corrente nesse caso, são as insinuações, porque as insinuações a gente não tem como defender. É o caso desse tweet aí da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, falando exatamente sobre uma insinuação de que mais alguém estaria envolvido e principalmente jogando o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro nessa história. A gente tem que ver o que aconteceu com os fatos e o que realmente aconteceu. E a coisa está andando sim. Já estão presos os que mataram Marielle. Se existem outras interrogações, como quem
mandou e qual foi o objetivo do crime, qual foi o motivo, né? Isso no decorrer das investigações e agora com a delação fica muito mais próximo de ser revelado e se houver qualquer possibilidade de novos nomes serão revelados. Então eu acho muito importante e bom que a Polícia Federal tenha feito esse trabalho complementar, porque o trabalho inicial foi feito pela Polícia do Rio de Janeiro e muito bem feito, cheio de detalhes, com provas técnicas, né? Abundantes provas técnicas, e a delação agora vem melhorar, vem jogar um oxigênio nesta investigação. Por que eu digo isso? É porque sempre que toca nesse assunto, nesse crime terrível contra uma vereadora, ou seja, contra o Estado no sentido total, né? Toda vez aí vem insinuações daqui, insinuações dali, e tenta dizer que é um grupo político que mandou assassinar. Tem que deixar a polícia investigar. Portanto, eu acho muito bom que esse assunto venha mais uma vez a público e que seja investigado. É preciso chegar aí aos resultados finais e acabar logo com isso e seguir em frente, né? Existem outros crimes graves também que devem ser investigados da mesma forma. A gente continua o nosso giro de análises nessa abertura de Os Pingos nos Is. Cristiano Beraldo com a gente. O Beraldo continua, inclusive, aqui na bancada de Os Pingos nos Is, já que o nosso Cláudio Dantas tirou alguns dias de férias, ficará essa semana afastado, retornará na próxima semana, descansando com a família, nesses próximos dias. Beraldo, também queria pedir sua análise sobre as muitas nuances que envolvem esse caso da Marielle Franco. Muitos, inclusive, se surpreenderam com a delação premiada que foi fechada com Elcio Queiroz. Os próprios advogados dele se surpreenderam tanto que deixaram o caso. Delação premiada, diga-se de passagem, que foi muito criticada por vários anos. Agora parece agradar alguns, né? Pois é, boa noite, Caniato. Sempre um prazer e uma honra estar aqui fazendo parte dessa bancada. Boa noite, Zé Maria, Mota, Pavinato, a todos que nos ouvem e assistem. A gente precisa olhar para esse caso da Marielle sem levar em consideração qualquer posicionamento político. Vamos esquecer se é direita ou se é esquerda, vamos esquecer esses detalhes que só servem para colocar mais lenha na fogueira. Vamos olhar objetivamente, lembrando que nós estamos no Brasil. E o Brasil sempre nos dá uma aula como as coisas improváveis, inaceitáveis podem acontecer. O fato concreto é o seguinte: uma vereadora de uma cidade importante, Rio de Janeiro, uma das principais cidades do país, foi assassinada. E aí passam 5 anos e uma investigação que recebeu todos os holofotes simplesmente não chegou a nenhuma conclusão efetiva, porque não é só pegar quem efetivamente cometeu o crime, mas entender a troco de que uma vereadora foi assassinada, certo? Então vamos lá. As pessoas que estão presas, já estão presas há bastante tempo. Esse rapaz foi preso hoje, ele foi processado, foi julgado, foi condenado, estava cumprindo a pena em casa. E é interessante que os detalhes que o levaram à prisão hoje são detalhes essenciais. Aí a gente faz a primeira pergunta. Bom, durante o processo e o seu julgamento, não foram atrás desses detalhes? A questão do carro, a questão das armas, a participação efetiva dele? Então o julgamento não foi bem sucedido, porque não pegou toda a sua participação nesse crime que chama de novo a atenção do Brasil inteiro. Aí temos uma delação premiada, uma delação que vem contra os advogados, vem lá. O que está por trás dessa delação? Tem alguma prova ou foi só alguém que, vendo-se diante de uma condenação, de uma pena, está tentando sair, está tentando ver a sua barra aliviada para que não fique tanto tempo na prisão? Porque é muito fácil você estar ali e falar, olha, foi fulano, foi ciclano, aconteceu assim, mas tem que provar. Aliás, isso é que a esquerda vem cobrando da Lava Jato, que não podem simples delações serem base para incriminar e você colocar alguém atrás das grades, considerar aquela pessoa culpada, né? Então, não é uma questão de Bolsonaro ou de Lula, esta investigação. O crime aconteceu pelos motivos do crime. Antes de Lula e Bolsonaro aconteceu aquilo ali. O que precisa se saber é
quem executou e por que ela foi executada. Então, para mim, isso é fundamental, porque eu tenho uma preocupação muito grande que este crime está ligado a figurões da política fluminense. Pessoas que têm uma relação íntima com a contravenção, com a milícia, com o tráfico, resolveram, por algum motivo a saber, executar essa vereadora. Quando eu assisti hoje de manhã a entrevista coletiva do Flávio Dino, me lembrei de uma história que aconteceu no mesmo Rio de Janeiro há 20 anos, em 2003. Um executivo norte-americano da empresa multinacional Shell foi transferido para o Rio de Janeiro. 3 meses depois, ele teve a sua casa invadida na calada da noite, sem nenhuma porta arrombada, sem nenhum vestígio. Alguém entrou dentro da casa e assassinou. Mas não só assassinou ele e a esposa. Os filhos pequenos dormindo ficaram. Esse assassino profissionalíssimo, certamente treinado aí nas melhores escolas do crime do mundo, entrou nesta casa e desfigurou o rosto desse executivo da Shell e da sua esposa. Não levou nada, não deixou marca. Entrou, matou, foi embora. Bom, na época, o secretário de Segurança do Rio de Janeiro era ninguém mais do que Antony Garotinho. E aí todos os holofotes se voltaram para a investigação deste crime misterioso, que tudo levava a crer, para quem tem um pouco de bom senso, para quem tem uma capacidade de ler o histórico desse executivo, por onde ele tinha passado. Se não me engano, ele tinha passado pelo Oriente Médio, alguns países complicados e tal. Tudo levava a crer que isso era resultado de alguma trama internacional, esta execução feita, como eu disse, por profissionais. E aí, Antony Garotinho, pressionado, ele então, meses depois, 3, 4 meses depois, faz uma entrevista coletiva, e por isso que eu me lembrei dessa história, do lado do caseiro, do rapaz que trabalhava na casa. E aí ele fica ali, ele questionando o caseiro, para o caseiro admitir que tinha matado o casal para quem ele trabalhava, numa cena extremamente constrangedora. Um rapaz que ali, visualmente, você via, não tinha a sofisticação necessária para entrar numa casa sem deixar qualquer vestígio e assassinar 2 pessoas. A minha preocupação em relação ao que vi hoje, dessa entrevista coletiva de Flávio Dino, se colocando ali, pronto, eu cheguei e agora vamos resolver esta parada. Vamos descobrir quem matou, por que matou, quem mandou matar. Olha, isso tudo que está aparecendo é simplesmente um esforço de ter uma história para contar e apontar o dedo, para dizer o seguinte: olha, o governo Bolsonaro não quis descobrir. Mas o ponto é o seguinte: essa investigação estava nas mãos da polícia do Rio de Janeiro. Um crime executado por bombeiro, por PM, por gente desqualificada do Rio de Janeiro, que estão ligados aí a chacadores, pessoas que ficam cobrando pelo GatoNet, que ficam cobrando pela Van. É gente desqualificada, pequena, incapaz de cometer um crime perfeito como esse aparentemente se desenhou. Obviamente, o problema está na apuração. Obviamente, o problema está naqueles poderosos que têm interesse em manter este crime do jeito que está. Isso é que não pode permitir. Por quê? Descobrir quem matou uma vereadora é o mínimo que uma polícia razoavelmente qualificada tem que fazer, sobretudo para inibir que crimes semelhantes voltem a acontecer. Esse é o grande ponto. Isso tem que ser discutido. Não é porque é Marielle, porque é Zé, porque é João, porque é Maria. É porque alguém foi morto. Uma representante de parte da população foi assassinada. Tem que descobrir quem foi. E é isso que me incomoda. Agora vem Flávio Dino pousar, não, agora eu vou descobrir porque o sujeito resolveu, agora que eu assumi, o sujeito resolveu fazer uma delação. E aí a palavra deste vagabundo criminoso que está preso vale. É isso que basta para a gente saber o que aconteceu no caso Marielle. Ora,
realmente me parece muito fantasioso.